Ei, gente, tudo bem? Tudo na paz, né? A proposta dessa videoaula é estudarmos como funciona a refração luminosa, o fenômeno da refração luminosa em dióptros curvos. Bom, vamos lá. Vamos primeiramente interpretar o que é um dióptro e curvo. Entende-se por dióptro um conjunto de dois meios ópticos, meio 1, meio 2, com índices de refração diferentes. N1 maior que N2, N1 menor que N2, não importa. Diferentes, para justamente que ocorra o fenômeno da refração luminosa. E uma superfície de separação, quando é plana, é um dióptro plano, quando a superfície for curva, é um dióptro curvo. Normalmente, as refrações que a gente estuda em dióptros curvos são referentes a esferas. Tá legal? Então vamos lá. Nós temos caso 1 e caso 2, que são os casos 1 e 2. Eu vou considerar o caso 1 como sendo a luz proveniente de um meio menos refringente para um meio mais refringente. Essa condição básica do menos para o mais, eu estou colocando aqui, tá legal? N1 menor que N2. Caso queiramos fazer a jogada dos sinais, nós temos do menos para o mais, tá legal? Essa é a primeira situação, que eu vou chamar por caso 1. Você já sabe, então, que o caso 2... Para o caso 2, o raio luminoso será proveniente de um meio mais para um meio menos, então a gente faz as mudanças aqui. A proposta é a seguinte: nós vamos considerar o meio externo a essa esfera de água. A essa esfera de água, o meio externo é o ar. Então seria basicamente um raio luminoso proveniente do ar atingindo uma gotícula de água esférica. Tá legal? Caracterizando então um dióptro curvo. A título de recordação, o índice de refração absoluto do ar vale 1 e da água é aproximadamente 4/3 ou 1,33. Ok? Muito bem, vamos continuar com a nossa apresentação. A situação então é essa: nós temos um raio incidente atingindo uma esfera de água proveniente do ar. Esse raio incidente sofrerá refração no interior da gotícula de água. Como ficará o raio refratado nessa situação? Muito bem, nós temos que pensar da seguinte maneira: se nós representarmos algumas retas na refração luminosa em dióptros curvos, essas retas vão nos beneficiar e muito a enxergar e localizar o raio refratado. Eu estou te apresentando as retas aqui que nós deveríamos traçar para ter uma melhor visão, um melhor vislumbre da refração luminosa num dióptro curvo. Vou apresentá-los então. As retas são: o ideal é que você trace uma TG, uma tangente. Você vai traçar uma tangente no ponto em que o raio atinge a superfície esférica. Nesse ponto aqui, então, você vai verificar que eu vou representar uma TG, uma reta tangente. Tudo bem? A segunda reta que deveríamos representar para interpretar melhor a refração luminosa num dióptro curvo é a trajetória original. A trajetória original, nós já verificamos isso em outros momentos, ela é a direção do raio incidente. Indica a direção em que o raio incidente teria, caso não houvesse desvio por conta da refração luminosa. A terceira reta que nós vamos representar, e a mais importante, que vai nos mostrar ali qual vai ser o posicionamento do raio refratado no interior da esfera, é a reta normal. Precisamos saber o seguinte: a reta normal, ela será sempre perpendicular à reta tangente. E um detalhe muito interessante: essa reta normal, ela obrigatoriamente deverá passar pelo centro. Então vamos lá. Apresentado o fenômeno, refração em dióptros curvos. Dióptro curvo
Dois meios óticos com índices de refração diferentes e uma superfície curva, normalmente esféricas. Caso 1, do meio menos para o meio mais, do meio menos para o meio mais, N1 menor que N2. A proposta, meio 1, ar, meio 2, água. Apresentação das retas, tangente, trajetória original, normal. Atenção, muito importante isso aqui, olha. A tangente e a normal são perpendiculares e a reta normal deverá passar obrigatoriamente pelo centro. Observe então, gente, o perfil das retas traçadas então. Primeira, a reta tangente ao ponto onde o raio incidente atinge a superfície curva. Essa é a nossa reta tangente. A trajetória original, que indica a direção do raio incidente. Estamos aqui então com a TO. E atenção, perpendicular à tangente e passando pelo centro, temos a reta normal. Estamos então aqui com todas as retas representadas. Agora então, o mais importante, a cereja do bolo. Aonde vai estar o raio refratado desse raio incidente no interior da água? O que sabemos é que quando a refração luminosa provém de um meio menos para o meio mais, o raio refratado ele se aproxima da reta normal. Desvia em relação à trajetória original, porém se aproximando da reta normal. Temos a reta normal, temos a TO, o nosso raio refratado ele estará aqui. Acabei de representar para você como ficaria a refração luminosa desse raio incidente. Então, nessa esfera de água, o raio incidente proveniente do ar, ao atravessar, aproximando da reta normal, mostrei todas as curvas para que você possa localizar exatamente aonde se encontra o raio refratado nessa condição, para o caso 1. Vamos então interpretar o caso 2. Este, então, é o nosso caso 2. Eu tomei a liberdade aqui de já adiantar as retas, porque serão as mesmas a serem representadas para te proporcionar o melhor vislumbre, tá? Caso 2. Caso 2. Raio luminoso proveniente agora do meio mais para o meio menos. Vamos começar a interpretar aqui. Mais para o menos. Do meio mais para o meio menos. O índice de refração do meio 1 tem que ser maior que o índice de refração do meio 2. Invertir os meios. Caso 1 era do ar para a água, agora eu inverti da água para o ar. Seria, por exemplo, uma bolha de ar no interior de um recipiente contendo água. Ar, índice de refração 1, água, índice de refração 1,33. Ok, o mesmo raio incidente, as mesmas retas. Tomei a liberdade de traçar aqui em verde a reta tangente. Vamos assinalar. Temos aqui, então, a tangente. Muito bem. Pela nossa sequência de retas, a direção do raio incidente indica a trajetória original. Chamaremos, então, por TO. O termo dado por nós, a direção do raio incidente. Traçamos, então, a reta normal, sempre no ponto de incidência do raio com a superfície. Reta normal em cor de abóbora, representei duas características. Normal e tangente perpendiculares, normal passa pelo centro, acabei de representar, então, a reta normal. Só tome um cuidado muito grande agora, porque quando a luz provém de um meio mais para o meio menos, o raio refratado ele se afasta da normal, tá legal? Então, o desvio
do raio refratado em relação à normal é de afastamento. Então, estou indicando aqui a trajetória original, que seria o raio incidente sem desvio, e observo que a partir dela o raio refratado terá que se afastar da reta normal. O perfil, então, é esse aqui, que eu acabei de representar para você. Tá legal? Temos aqui, então, representado o raio refratado afastando-se da reta normal. Tá legal? Vai aqui, então, uma aplicação do que nós vimos. Um raio de luz monocromática, um raio incidente alaranjado, proveniente do ar, índice valendo 1, incide num ponto P, vou colocar o ponto P aqui, que houve um esquecimento meu, incide num ponto P de uma esfera de vidro, cujo índice vale 1,6. Então, atenção, a luz provém do ar de índice 1 para o vidro, cujo índice vale 1,6. Então, vamos pensar que a luz provém de um meio menos e vai para um meio mais. Aqui, NA menor N vidro. Como o índice de refração do ar é menor, vai do menos para o mais. O raio refratado vai se aproximar da reta normal. Temos aqui 5 possibilidades, vamos indicar qual é a trajetória do raio refratado. Muito bem. Observe que 2 dessas trajetórias nós sabemos. Essa trajetória B aqui indica a direção do raio incidente. Então, eu diria que a trajetória B é a TO, não é a resposta. Assim como a trajetória D. Essa trajetória D está indicando a reta que passa pelo centro, que é a normal. Não representou-se a tangente. Muito bem. Ou aproxima ou afasta. Do menos para o mais, aproxima. A não pode ser, porque o raio refratado, a trajetória A do possível raio refratado está se afastando da normal, que é a trajetória B. Então, a trajetória A seria possível se fosse de um meio mais para o meio menos. O correto, então, é a trajetória C, indicando o raio refratado aproximando-se da normal. Observa que o raio refratado, na condição do meio menos para o meio mais, ele fica entre a trajetória original e a normal. Quando vai do meio mais para o meio menos, o raio refratado fica entre a trajetória original e a tangente externa à curva. Tá legal? A trajetória é uma trajetória impossível. Ok?